Hoje, dia 26 de junho de 2019, o programa Memória e História Oral da Fundação Arquivo e Memória de Santos entrevista Sérgio Fernandes Lopes. Sérgio, bom dia. Bom dia. Vamos começar pela sua data de nascimento, por favor, e local de nascimento. Santos, eu nasci no dia 17 de junho de 1950. Metade do século passado já. E que bairro que era? Eu quando nasci, meus pais, obviamente. O nome dos seus pais? Meu pai é o Silvio Fernandes Lopes, minha mãe Arlete Teles Lopes. Seu pai era engenheiro? Meu pai era engenheiro civil. Meu pai já era engenheiro civil. E a sua mãe? E a minha mãe era dolar. Minha mãe era dolar. E eu nasci na Beneficência Portuguesa. E naquela época nós morávamos, o edifício, você vê só, hoje é um edifício comercial ali no Boulevard do Gonzaga, era o edifício, acho que era Olga o nome dele, Olga, que ele está lá até hoje. Então eu nasci e fui para lá. Depois então nós fomos para o Canal 1 e tal, mas eu quando eu nasci depois fui morar lá no edifício Olga, no Gonzaga. Você tem lembranças? Passou a infância lá? Não, eu com 2 anos e pouco nós mudamos, eu tinha 2 anos e pouco para o Canal 1, para Pinheiro Machado, numa casa, eu tenho pouca recordação. Aí o meu pai construiu a casa dele, que era na Francisco Glicério 641, bem em frente onde era o asilo de inválidos. Então, ele projetou a casa, as recordações que eu tenho, quando eu tinha 4 anos e pouco quando eu fui para lá. E a rua era o areião, né? Não tinha pavimentação. E é uma coisa até interessante, quando você é muito pequeno ainda, tudo que você vê, o ambiente é monumental para você. E eu me lembro quando eu entrei na casa, que o chão era daquela granilite, e tinha uma escada de granito preto que levava para o primeiro andar da casa. E eu tenho a recordação fotográfica disso, eu entrei, tinha umas malas de mudança e tal, fiquei olhando aquela escada extasiado, foi a primeira impressão que eu tive. Pai que projetou. Meu pai que projetou, ele projetou e construiu. Isso aí. Bem modernista, tinha um laguinho na frente e tal. E interessante que era o seguinte, nesse primeiro andar só tinha o escritório dele, que ele trabalhava muito em casa, e projetou. Então a casa toda projetou para ele. Então foi a primeira impressão que... Essa casa não existe mais? Não, ela foi vendida, ficou muito tempo para vender, até comprou, foi a Porto Seguro, à época, e demoliram, mas não construíram nada. Chegou na Porto Seguro. Isso. Ainda tinha o asilo, que depois o asilo também foi, agora é o Liceu ali. E morei ali até 1966, ali no Zé Menino. Então, as minhas recordações todas de infância, de amigos, foi tudo no Zé Menino mesmo. Na praia do Zé Menino? Praia, aquilo era uma maravilha, né? Aquilo era... Em 66 você estava com 16 anos? 16 anos de idade. Aí nos mudamos. E aí vocês foram para? Galeão Carvalhal, esquina com Aston Luiz. Ficamos lá. A minha mãe até faleceu há 7 anos atrás, morou lá nesse apartamento. E eu fiquei lá até 73, quando eu me casei, mas dos 16 aos 23 anos eu morei lá. Galeão, esquina, o prédio que morava o Paulo, não? Sim, o Paulo. Ali, aquela esquina era interessante pelo seguinte, o Atier, Jorge Cury, nosso deputado, morava na casa. O prédio aqui, o Paulo ainda não morava lá. Meu pai, que à época era prefeito de Santos, certo? Na Galeão Carvalhal, não me lembro o nome, mas na primeira quadra, alugava um apartamento e morava lá o interventor federal, Bandeira Brasil. No prédio de frente, que é estilo virginiano, morava o Del Bosco Amaral. Sim. E de esquina, deputado Del Bosco Amaral. E na outra esquina da Galeão Carvalhal morava o Carlos Frederico Soares de Campos, que era interventor de Cubatão. Então aquele núcleo, soltar uma bomba aqui, vai ser um arraso aqui. Ninguém vai saber para quem foi. Não sabe para quem que foi o negócio. E era um núcleo interessante isso, né? Naquele núcleo ali morava 5 personalidades políticas aqui da região. Democracia, ditadura. Tudo. Você tinha todos os matizes ali. Não tinha... E todo mundo se dava bem, né?
Mais ou menos. Não, o Del Bosco foi cria do meu pai. Sim, Meu pai sim. que trouxe o Del Bosco para a política. O Carlos Frederico era um homem muito bem conceituado. O tio dele era ministro do Exército. Sim. Tanto que o fez interventor em Cubatão e o outro, ele tinha um irmão gêmeo, Frederico Carlos. Foi interventor do estado de Mato Grosso. O Atia, que era figura maravilhosa, que tinha a única coisa que destoava ali realmente era o interventor federal que Caiu de paraquedas. caiu de paraquedas aqui. Enfim, Enfim, né? Fazer o quê? mas aí já são outras histórias. Outras histórias, outras histórias. E ali você ficou, vocês moraram lá até... Ah, meu pai sempre morou lá. Meu pai morreu em 2005 morando lá ainda. Ele estava mais em São Paulo. O meu pai ele morava em São Paulo de aluguel. Sim. Não tinha propriedade em São Paulo. E a propriedade dele mesmo era em Santos. Então, final de semana e tal, vinha para cá quando dava. O segundo grau você fez, vamos lá, as escolas então. Primeiro grau, Dona Ziloc, Externato Santa Rita. onde que era? Bernardino de Campos. Bernardino de Campos. Particular, né? Particular. Aí antigamente tinha o sistema seguinte, eu creio que você não pegou, você para passar para o ginásio, por exemplo, se eu fosse para o ginásio particular não tinha problema, agora do estado você tinha que fazer um exame de admissão que chamava. E eu fiz no Instituto Educacional Canadá. Canadá. Fiz no Canadá, passei. E Canadá é na época do Edésio, né? Edésio Del Santoro, Que justamente. chamado Instituto Educacional Estadual Canadá. O Edésio Del Santoro. E passei, cheguei a me matricular lá, mas o meu irmão já estudava no Canadá, já tinha feito exame e tal. Seu irmão, o nome dele? Silvio Fernandes Lopes Júnior, Silvinho. Ah, é mais novo. Não, mais velho. Mais velho. Seu primeiro. É o mais velho. E o que aconteceu é que ele teve um problema de reprovação lá antigamente o troço era difícil, latim ele ficou por 0,25 e foi reprovado. Aí tinha o vestibulinho, ele entrou e eu também entrei. E ele foi para o ginásio Santista, aí eu fui para o ginásio Santista, ficamos os dois lá. Que é aqui na 7 de setembro. Isso, aí fiz primeira, segunda e terceira série no ginásio Santista, reprovei. Eu não gostava muito, como a maioria, mas ele era muito puxado. Mas antigamente você tinha inglês, francês, latim. Era muito puxado. Era puxado, mas era puxado para todo mundo. Isso daí não é desculpa, né? Era puxado para todo mundo. E coincidiu nessa época do meu pai, isso aí em 63 para 64, o governador era o doutor Adhemar de Barros. E o Adhemar tem uma história meu pai tem uma história desde juventude muito ligada à família do doutor Adhemar de Barros. E o meu pai foi ser secretário de Viação e Obras Públicas em São Paulo, que englobava o que hoje obras, estradas e tal, sim, estadual. Então era uma super secretaria, ele foi levado, ele era deputado estadual na época. E aconteceu que nós mudamos para São Paulo, eu fui estudar no Mackenzie, certo? Aí fiquei no Mackenzie na terceira série, aí voltamos para Santos. Isso nos anos 70. Anos 70, tudo. Voltamos para Santos. Engenharia? Não. Aí tem história aí. Aí voltamos para Santos e eu fui para o Anglo-Americano, que era da dona Glair, de Burgos. Formei-me no Anglo-Americano. Aí eu eu não quis fazer científico, antigamente você tinha científico, o clássico, e qual era o outro? Era basicamente a científica e clássica. Eu fui fazer um curso técnico de eletrônica, fiz 3 anos, me formei técnico em eletrônica, era o Colégio Piratininga. Foi pioneiro nisso aqui no Brasil, de aula direta, que você tinha aquele IUB, Instituto Universal Brasileiro, que era correspondência e tal. Então, mas eu fiz os 3 anos, me formei em eletrônica e nessa época eu já estava com 18 anos de idade mais ou menos, parei por aí. Fui trabalhar, fui para o escritório do meu pai, de engenharia, eu gostava de mexer e tal. E aí, em 1970, eu prestei vestibular, eu estava muito com o negócio de construção em Atibaia.
E eu estava lá, eu gostava, sempre gostei muito de ler, de escrever e tal, e tinha a Universidade de Bragança Paulista. Eu prestei vestibular, como eu estava em Atibaia, ficava mais em Atibaia do que em Santos. Fiquei estudando lá em Bragança Paulista, formei-me em Direito em 75. Aí em 1975 formei. Interessante, tinha muita gente de Santos, foi uma época que as faculdades, você tinha inclusive curso vago em Pouso Alegre, pessoas iam de 20. Era uma coisa, não tinha esse perfil que existe hoje em dia. Isso daí anos 70. E lá em Bragança você tinha que comparecer a aula mesmo, não tinha como. Lá era currículo normal, 5 anos ainda. Eu ainda peguei a primeira turma de exame de ordem. Não é brincadeira. Tudo que você talvez não tivesse estudado durante os 5 anos, você tinha que estudar para aquele negócio. Apareceu aquilo na nossa frente, eu falei, meu Deus do céu, como é? Então, mas tudo bem. Aí viemos, voltei aqui, estava mais em Santos, estava já casado, já tinha um filho e tal. Aconteceu que nós montamos um escritório aqui em Santos, logicamente eu, meu irmão formado, tinha um tio que já estava formado também, em Direito. E o escritório tem uma coisa interessante pelo seguinte, o escritório era na Queiroz Ferreira, aqui no Gonzaga. E a parte societária éramos eu, meu irmão, esse meu tio Walter, um grande nome que era um advogado consagradíssimo, que era o Gilberto Marques de Freitas Guimarães, filho do doutor João de Freitas Guimarães, juiz famoso aqui em Santos, o homem que andou de disco voador, aquela história dele. E o quinto societário, sabe quem era? Jânio da Silva Quadras, o Jânio. Só isso. Só isso. Que o Jânio era, o Gilberto era afilhado do Jânio Quadras. Então deu nome para o escritório, mas não deu certo. Não deu certo porque é muito insípido ainda, acabou não dando certo. E essa foi a minha experiência no campo jurídico. Então eu sempre acompanhei mais essa parte da construção. Nós tivemos construtor até muito pouco tempo, que era Incocil, Engenharia e Comércio Silvio Fernandes Lopes. Então continuei com isso e por aí fui, né? Por aí fui. Quantos filhos? 2 filhos. O nome deles? Caio Fernandes Lopes, vai fazer 45 anos esse ano, e o mais novo é o Marcelo Fernandes Lopes, que é advoga, tem 42 anos, advoga aqui em Santos. O outro mora em Itajubá. Tem empresa, ele formou-se lá na EFEI, né? Montou uma empresa nessa parte de engenharia elétrica e, graças a Deus, está muito bem. Legal. Você é separado da mãe dos filhos? Não entendi. É casado? Eu? Com os filhos, separado? 46 anos. Caramba. Como é o nome dela? Rosana Mazzuti, italiana, Fernandes Lopes. Legal. 46 anos, é bastante tempo. Ó, Boda de ouro, hein? Estou me preparando. Guardando dinheiro. Hoje em dia não se faz mais essas coisas. Hoje em dia é um jantar fora, né? Reúne a família. Legal. Sérgio, você já deu uma entrevista pra gente, né? Muito profícua, aquela entrevista, muito boa. Essa é mais temática. A gente gostaria de abordar um livro que você lançou recentemente, né? Se você quiser mostrar. Pode até ficar com ele aí, que eu já fiz mais ou menos o roteiro. O Boca Bendita foi lançado agora. Sim. Né? No início desse ano. E vamos falar um pouquinho sobre essas memórias aí. Como foi a ideia de escrever o livro, e depois a gente falar sobre algumas curiosidades que tem aí. Como começou a gestação desse trabalho? Isso, eu frequentei muito à noite, entrar no livro e tal, e eu sempre tive vontade, eu comecei a escrever já com 45 anos de idade. Nunca, a não ser a parte jurídica, documentária, tudo bem. Então nunca tive assim vou sentar, vou escrever. E eu já havia escrito o meu primeiro, que foi um romance espírita, não psicografado, suado, pesquisado e tal, chamado Passageira do Tempo. Eu já tinha lançado. Que ano que você lançou? Eu lancei esse livro, foi 2009. Mais ou menos recente. 2009.
2009. Eu escrevia contos, publicava, inclusive, eu escrevia para aquela revista do Emery Felício, Destaque. Eu lembro. Mas só que lá, sabe o que eu escrevia? Em cima do Carioca. Isso. Escrevia, sabe o quê? Eu como bom geminiano, tenho um leque muito grande de aptidões. Então eu escrevia sobre culinária com soja. Tu acredita? Olha, que legal. Eu tinha livro pronto para publicar, mas a gente vai deixando. Mas voltando aqui, eu havia escrito esse livro e começou a vir na cabeça de conversa com todo mundo, na minha faixa, eu estou com 69 anos de idade, um pouco mais, um pouco menos, fala, porque a boca que acabou, e aquilo começou. E eu comecei a ter assim, insights, puxa, lembra, e comecei a colocar aquilo no papel, mas sem pretensão de pegar e escrever um livro. Mas foi se acumulando aqui, foi, puxa vida, isso daqui eu acho que dá um tema legal. Então, mas existe sempre, eu não sei com os outros escritores, tem escritores que são metódicos, eu sou... Sim, mas... eu começo o livro pelo meio, aí pegaço do fim, entendeu? Eu já tinha, vê bem, eu já havia escrito aquele, o Silvio Fernandes Lopes, Engenharia de uma Vida, aquilo lá, e aquele foi mais fácil de escrever porque... Biografia do meu pai, porque eu tinha toda a documentação, que está com vocês, inclusive, do FANS, está toda doada para... Está tudo guardadinho lá direitinho. E esse livro seria um livro mais trabalhoso, porque a entrevista, você buscar documentação, você não tem documentação. Hemeroteca, não tem, é dificílimo. Não tem muito material de pesquisa, né? Não tem. Escreveu, acho que o teu livro é quase que inédito. Tem alguns mais antigos, mas não são tão diretos, né? Só sobre esse tema. Falam mais sobre Porto, depois falam sobre... Justamente, né? E no meio tem os romances. Tem os contos, né? Justamente, você tem. Vida real, claro, lógico. É considerado ficção, né? Você pega, nós estamos comentando agora há pouco, o grande Plínio Marcos, pô. Sim. A inspiração dele toda daqui do Cais, a marginária do Cais e tal. Mas aí, então, eu comecei a compilar, fazer, então, eu já tinha bastante material. Mas a parte iconográfica, onde é que eu ia encontrar fotografia? Então, o site, alguma coisa, inclusive na fundação. Aí eu fui falar com o Laíre Laíre Girau. Coleção de cartão e tal, ele conseguiu uma revista dos anos 70 para mim, de onde eu tirei muita coisa, entendeu? E fotografias pessoais, eu dei uma sorte danada. As fotografias que tem aqui do El Moroco, isso ainda ninguém tem. Porque eu falei com a Esther, filha da dona Elisa, que foi a dona do El Moroco, ela conversar sobre ela. Ela me cedeu essas fotografias todas. Os calendários, né? Os calendários. Que as casas davam. Justamente. Você guardou? É seu? São meus. Que legal. Um é meu, o da boneca que tem lá, chacretes e tal, e um outro, quem me cedeu foi até o que prefaciou o livro, o Amilcar Ferrão Pinto, meu companheiro na Academia Santista de Letras. Legal. Conversar com ele. Ele frequentou. Não, ele vale a pena. Ele foi diretor da Câmara há muito tempo, chefe do cerimonial, né? Não diretor, chefe do cerimonial da Câmara. E esses calendários, eu tinha muito material meu, fotos de época. Aí isso aqui eu ficava guardando, onde é que está essa fotografia? Aí você vai procurar e tal. E uma coisa que é interessante, você vê o seguinte, consegui muitas pessoas, como o senhor Alberto, nós conversamos do Galo de Ouro, eu já tinha conversado com ele várias vezes, sabia de várias histórias dele, como ele chegou no Brasil, o que ele fez, então tudo isso começa a aflorar a memória. Aí um dia eu estava lá na livraria Martins Fontes, eu, o Valdemar, o Amilcar, o Gigi. O Gigi é o Prieto. Tem uma entrevista com a gente, mas acho que é sobre futebol da Várzea, ele conhece tudo também. Batendo um papo, ele falou, pô, e ele havia escrito uma crônica, Boca Bendita, aqui está no livro, Boca Bendita, e ele cita, meu nome falando do lado que tinha umas casas de tolerância, chamado Antônio Bento, 15, falou, quem é lá era o Bola sou eu, Sérgio Bola e tal,
citando, pô, eu coloquei, foi, pô, que legal e tal. Eu falei, eu estou escrevendo, estou compilando o livro. Pô, eu tenho coisa também, vamos ver. Tem o seguinte, eu vou me apropriar desse seu nome, porque eu achei esse nome uma coisa assim espetacular. Porque a boca do lixo, boca maldita. Sempre pejorativo. Sim, Não era, né? ele não era. Corria muito Aí, ali era um... Aí eu falei, ele falou, tudo bem, sem problema. E ajudou muito também na feitura do livro, indicando pessoas, entrevistando e tal. Mas nessa parte da entrevista, o interessante é o seguinte, várias pessoas que o Gigi procurou, e eu procurei, torceram o nariz. Eu estava lendo sobre isso. Torceram o nariz, eu falei, mas isso é uma parte da história de Santos, não tem nada de depreciativo. Por isso que não tem tanta foto, né? Não tem tanta... Justamente, você vê, você vê... Era uma vida paralela. Aí a pessoa fala, não, porque olha, eu não quero nem me lembrar daquilo e tal. E hoje tem gente arrependida, depois do livro, que fez sucesso, que leu o livro, entendeu? Já chegou, lógico, que a pessoa pensou que ia ser um livro de fofoca. De coisa. Você quer ver uma coisa interessante? Você pega um homem como o Rubinho Gonçalves, cabeleireiro. Meu Deus do céu, o prazer que ele teve em falar que ele veio para cá de Ribeirão Pires. Família dele, o pai dele era interventor de Ribeirão Pires. Ele veio, família de dinheiro, ele veio para cá para ser cabeleireiro na boca. O orgulho, começou lá, o orgulho dele em dar entrevista, falando e tal, que ele chegou, mas começou lá. Então você tem pessoas aqui que realmente curtiram a história do El Moroco, da Dona Esther, a família toda achou um espetáculo, que coisa bacana, colaborar, e outros torceram a ele, mas estão arrependidos. Não tem aqui, isso aqui é um documento. Isso aqui vai ficar para as outras gerações e espero que venha alguém que pesquise até mais. Então, negócio, hoje eu estou sendo entrevistado por você, mas eu vou ter que entrevistar você depois, você sabe por quê, né? Por causa do seu pai também, né? Da ligação com Oscar, tem fotos, tá vendo, do Oscar Guerra, aqui, do grego, do bar grego, era o Zorba. Zorba, Acrópolis. No final, os Zorba. Isso aí você. Nós vamos mudar de cadeira a qualquer hora. Legal, foi um prazer. E, então, as memórias suas, pessoais, você começou a frequentar lá, tinha, sei lá, era um jovem. 17 anos, 16 para 17. Tinha um motorista da prefeitura, meu pai era prefeito, né? Chamava-se Danilo, então o apelido dele, ele era muito semelhante a uma capivara, o rosto dele gordinho, aquele bigode, era o Danilo Capivara. Boêmio de primeira linha, assim. E a primeira vez que eu fui realmente, eu fui com ele, fomos juntos, certo? Aqui uma impropriedade, que se é hoje em dia ia ser uma coisa, estava na internet e tal. Eu era um garoto não, já tinha com 17 anos, não era tão inocente. E veja a irresponsabilidade, ele pegou um carro da prefeitura para ir para a Boca, porque deve ter falado, não, filho do prefeito está aqui e tal. E ninguém falou nada, antigamente não tinha nada ali. Aí eu nunca me esqueci, nós paramos na porta do Samba Dança, estava lá o Negolão, tornou-se depois um grande amigo meu, e o Capivara falou, filho do prefeito, aí o Negolhando olhou com aquele, como diz assim, grandes bosta. Falou, que é isso? Ele me chamou muito tempo de branco azedo. Ó, racismo. Quer dizer, o que tem que ver? E, pô, aquele cara assustava, né? Um cara exuberante, de terno e tal. Aí, não, trouxe ele para conhecer. Ele quer conhecer, quer e tal. Isso eu não conto no livro. Ele me pegou pelo fundilho da calça. Eu não coloquei praticamente o pé na escada. Falou, senta aí. Eu sentei, fiquei quieto, tomei uma cervejinha e tal, fiquei vendo, eu nunca fui de dançar e tal, fiquei vendo aquilo, mas depois voltei, ia muito lá, até quando abriu Lanterna Vermelha e tal. Você ali embaixo tinha um restaurante maravilhoso, que era o Serpa Pinto. Aquilo era uma delícia, eu comia-se muito, tinha um filé lá que era... 2 filés, do Marreiro e do Serpa Pinto. Isso, o Marreiro é mais para cá.
E isso daí foi praticamente a minha iniciação. E eu frequentemente estava lá, tinha amigos que iam, aquela garotada toda, ia de táxi, depois carro, você facilita. E eu sempre gostei muito desse ambiente, sempre fui muito notívago. Eu gostava muito, fui muito boêmio. Para você ter uma ideia, um dos meus padrinhos de casamento era o Galvão, dono do Chão de Estrelas. E a dona Augusta, José Galvão e a dona Augusta. E eu sempre fui muito boêmio. E frequentei aquilo tudo. E a memória fica, né? Você vai. Esse troço de memória é uma coisa interessante também. Eu falo no livro do Michel Polac. Muita gente veio falar comigo quando eu estava escrevendo. Pô, eu lembro disso, eu estava lá e tal. Então eu comecei a fazer o cara devia ter 10 anos de idade. Então aquela memória adquirida, certo? Pega a memória. Justamente. Eu estudava o Michel Polac, estudei nos cursos que eu fiz com vocês aqui no. Isso é muito comum, né? Justamente. A pessoa se envolve tanto que ela dizia que estava lá, não, estava lá, eu vi, pô, que legal e tal. A gente não fala aqui não. Mas é interessante. E foi essa acumulação de memória. Daí, voltando ao Gigi, falei, eu vou escrever o livro. Não, vamos fazer, vamos fui eu. Então, eu disse, o vamos fui eu. E eu comecei a escrever o livro na primeira pessoa. Eu falei, eu não posso escrever isso na primeira pessoa. Eu não saía de lá. Pô, vamos pensar o que esse cara fazia ali de viver. Ela trabalhava lá. Então, eu, já na metade do livro, conversando com amigos, eu fiz muita leitura com amigos e tal, falando, não, ó, achamos melhor que não. Então, vamos dividir as responsabilidades aqui do negócio. Então, fizemos, e ficou realmente, ficou muito bom. É um livro fácil de ler, inclusive, né? Sim, é um livro você... Muito interessante. Você levou quanto tempo de pesquisa e escrita? Olha, entre idas e vindas, eu fiquei uns 4 anos, porque às vezes eu parava 6 meses, 7 meses, sabe? Falava, pô, estou de saco, não vou mais fazer esse livro. Aí ficava tudo lá, papelado, aí dá mais trabalho ainda, você pega, retoma tudo. Aí você lembra de uma, eu vou falar com essa, ia lá e dava certo. Aí o livro, a maior dificuldade que eu tive para fechar esse livro, por incrível que pareça, foi uma fotografia do Nego Orlando. Difícil. 3, 4 anos procurando, não achei nada. Tinha uma foto dele, que ele estava no cemitério da Filosofia, em Carneiro. E a mulher que vivia com ele, a dona Paulina, falo dela, argentina, judia argentina ela. E quando ele morreu, estava lá a fotografia dele, e ela dedicando assim, a mi negrito querido e tal, papapá. Mas eu fui lá, já tinha uma hora 32 anos, não tinha mais nada, já tinha tirado o proçado e tal, então não tinha. Aí, por intermédio do Sérgio Williams, que é um grande companheiro meu, ele falou, quem deve ter isso é o J. Muniz Júnior. É isso. O Muniz, ele guarda bastante coisa também. Aí eu falei, vou na casa dele, aqui na Cunha Moreira. Aí o Sérgio ligou, marcamos, fomos lá, eu e o Sérgio Williams. É um maravilhoso também. Também é história viva, né? Do samba aqui da cidade, da região toda. Aí ele tinha editado em 2013 uma revista e tinha a foto do Nego Orlando, que está no livro, ele dançando com aquela, né, imponência toda, com aquela postura dele e estava, putz, é o que faltava para eu fechar o livro. Aí, pá, aí passamos, mas demorou uns 4 anos, mais ou menos. Sim, é uma pesquisa, dá para ver que foi muito bem feita. Ah, sim, tem que... E memórias, né? São tantas as memórias. O auge, você pegou o auge, mesmo o auge foi nos anos 70? Os anos 60 era o auge, 70 eu peguei, não, eu peguei uma parte muito boa. Agora, se você, por exemplo, eu comecei a frequentar lá em 1967. 67. Então eu peguei, estava muito bom ainda, estava muito bom. Você tem aquelas casas todas maravilhosas. Daí para frente é que veio depois o Love Story, My Love. Eu peguei, o primeiro Fugitivo foi na Travessa Dona Adelina, não na João Pessoa, depois que mudou. Peguei ainda o Manuel Gil Camarata, que era o Maneco,
que depois teve, que era o Papa Jimmy. Né? Papa Jimmy tem aí. Papa Jimmy foi onde começou aqui em Santos o pole dance. As meninas dançaram com o palco elevado. Americano, né? Justamente, americano. Europeu também. Eu acho que eu já havia... Eu havia assistido isso em 1969 em Paris, no Moulin Rouge, aquele show do Moulin Rouge. É mais europeu. Era mais europeu do que americano. Jogou na tela. Americano falou, isso daqui... Isso quer dar dinheiro, isso? Então vamos fazer aqui, não tem problema. E peguei essa evolução da Boca, mas, por exemplo, o El Morocco eu já peguei numa certa decadência. O El Morocco foi inaugurado em 1952. Então aquilo era o auge. Está bem escrito no livro. Foi uma coisa assim de louco, decoração e tudo. Quando eu peguei já em 68, 69, já era decadente. Tanto é que foi vendido, virou o Flamingo. Ele vira o Flamingo. O Chave de Ouro, Golden Key, foi inaugurado em 1921. Que não era boate, era um restaurante, mas era um restaurante nos melhores padrões franceses. Era talher de prata, toalhas de guardanapos de linho puro. Eu já peguei, até o pessoal, os embarcados americanos chegavam aqui, oficiais, porque não dava para marinheiro entrar lá, que era caríssimo lá. Golden Key, Chave de Ouro. O pessoal vinha de São Paulo para jantar, para almoçar aqui, é um espetáculo. O ABC House, que eu falei, foi praticamente o fulcro das boates e tal, 1938. Olha, aí já era o café, né? O café e o Porto, claro. O Porto é que alavancava tudo isso. Porque você vê o seguinte, e depois começou aquele troço, a decadência, começa, antes de entrar na parte de containers e de problema de 82, 83 de AIDS, aquilo já estava deteriorando muito. Sim. Já não era mais... Já vinha caindo, porque o dinheiro, o café já não estava como estava. Quem sustentava muito era a estiva, o pessoal que trabalhava em caixa, que ganhava muito dinheiro. Justamente. Teve aquele... O pessoal foi mandado embora, então já não funcionava tanto. Não rolava tanto dinheiro. Mas ali o que rolava mesmo, que mantinha aquilo tudo, era o dólar praticamente. Dólar. Então, isso daí essa época de 70, o que acontece? As orquestras, o samba dança funcionava com 2 orquestras. Todo lugar, no mínimo, você tinha um conjunto com 5, 6, Las Vegas, o Ile-de-France, todos eram conjuntos que você tinha. Aí começou o quê? As bandas de garagem. Os caras ensaiavam, Beatles, justamente. Disco, né? Disco. Aí começou, justamente, antigamente. Antigamente era sonoplasta, hoje é DJ. DJ. Começou, Junkbox. Eu falo aqui o Stanka. Eu cheguei lá para conhecer, o Stanka ia muito. Que ele chamava de Nhoski, era Dunks, Norks, Bar e tal. Que ele fala que eram as mulheres mais feias que tinham na cidade de Santos. Mas era a melhor música. Mas era a melhor música que tinha. Porque já era rock, já era... Não, porque vê o seguinte, pelas máquinas que eles trouxeram, deram de presente, foram era mais noruegueses que iam lá e tal, eles trouxeram e colocaram lá aquelas máquinas mais modernas que tinha. Você, boteco assim, ela tinha sonata, fora de rotação ainda. Alguém para mexer. Então aquelas Junkbox. Som potente. Potente, justamente, aquele disquinho. Você punha lá a moedinha, escolhia a música e tocava. Então ele fala, mas começou então o negócio de sonoplasta. Aqueles equipamentos maravilhosos. Na esteira dos Beatles 63, isso, 64, já começa a ter uma modificação muito grande sob esse enfoque.
Mas não tocava Jovem Guarda lá. Muito porque eles não conheciam. muito pouco. Era mais, a Jukebox era mais música internacional. Naqueles botecos, aquilo era alimentado Lindomar Castilho, Nelson Gonçalves. E falando em Nelson Gonçalves, também, Elisete Cardoso, dor de cotovelo. Era o mais que tinha lá, era dor de cotovelo. E voltando um pouco agora, nós chamamos Nelson Gonçalves, os shows que eram feitos lá nessa época áurea eram um espetáculo. Elisete, Nelson Gonçalves, o Altemar Dutra, Ângela Maria, Calbi Peixoto, todos os grandes cantores de rádio da época passaram por lá. Lenny Everson, Santista. Santista. Os que vinham do Rio, você escreve no livro. Isso. Também, eles davam uma paradinha Uma aqui, paradinha, faturava, pegava, subia a serra para fazer os shows em São Paulo. Que era tudo no Rio de Janeiro, né? As grandes rádios e tal. Cassino. Sobrou dos cassinos. Sobrou dos... Aqui nós éramos muito bem servidos, né? De cassino. Aqui na região foi uma pena. Foi uma pena realmente. Que até hoje não foi reparado. Não. E pelo que deu para perceber, assim, os portugueses, né, a colônia portuguesa, eram mais os restaurantes. E o entretenimento já era com outras etnias, os judeus, o judeu argentino, os donos, os proprietários, é isso mesmo? A princípio, pesquisa que nós levantamos na década de 30, 40, 50, muitos proprietários de casa judeus. Sim, por causa da Segunda Guerra. Judeu russo, judeu argentino, judeu alemão. Eles sabem fazer o entretenimento, né? Entendeu? Eles já vinham de lá. Tanto a dona Elisa, que foi a proprietária do Almoroco, era judia polonesa. Bastante aculturados, todos. Totalmente, outra cabeça para aquela época e tal. Os portugueses muito bons na gastronomia, né? Os portugueses bons na gastronomia e também no entretenimento, como você pega o Oscar Guerra, você pega o Custódio, o seu Alberto, então tem ícones aí. O ABC era português também. Era o Custódio. Custódio. Tio de quem? Do Aurélio, do Eurico e o terceiro irmão, até falecido e tal, todos os sobrinhos dele, que foram donos depois do Beer House. O Aurélio foi sócio do Maneco. Outra coisa forte dos portugueses, hotelaria. Hotelaria, até hoje. Até hoje o seu Alberto deixou hotéis aí com filho e tal, acho que é o Jangada não, como é? Golfinho, tem o Golfinho, não sei se ainda tinha na Ilha Porchá e tal. Agora a gastronomia realmente era mais com o pessoal que era restaurantes, casas e tal. E nesses primeiros anos de década de 30, 40, 50, muitos judeus. Inclusive tinha uma senhora que eles chamavam da tia Sara, que era uma grande investidora em casas noturnas no Rio, São Paulo e Santos. Entendeu? Aqui nessas três ela só punha, nunca ninguém via a cara dela, mas o dinheiro chegava aqui. E isso aqui era muito lucrativo, era tudo dólar. Entra em dólar. E o dólar lá em cima. Lá em cima. E você não tinha como você tem hoje, vai no rádio, o dólar está tanto, então não tinha isso, era o que era. Se o cara quisesse... Saía no jornal eu acho que nem saía no jornal naquela época, cotação de dólar, José. Acho que nem isso. Mas então o dinheiro ali era muito grande. Aqui a tripulação era outra também. Né? Perfeitamente. Você pega, experiência do seu próprio pai em casas gregas, seu pai era de origem grega, né? E você vê o seguinte, os navios, 90% era bandeira grega, que eram os grandes armadores, que eram os Stravos Niarcos e o Onassis. Então, depois começou a mudar as tripulações para quê? Filipinos, pessoal. Só os oficiais. Justamente, para o comando, não, eu nem sei. O que mudou realmente, que eu falo que foi o fim da Boca como negócio, foi o container. Porque você pegava a tripulação e ficava uma semana,
descarregava. E era mais tripulação. Muito menos. mas né? muito Container, mais. Você tem trabalhador o operador vai lá, põe. E é daqui, é do terminal. Do terminal. Não é do navio. Não é do navio. Então o pessoal descia, gastava o que tinha, o que não tinha. E o dólar valia muito. Valia muito. Então o marinheiro queria o Era quê? barato. Mulher, bebida e brigar. Quebrava Os cada, russos, principalmente. puta, quebrava cada pau lá que era. Isso é briga. Que era, Grego que era não, né? o Grego é mais grego, não, o não grego é quebrava a prata. cabeça. Até isso. O grego quebrava mais prato. Jogava raiva ali. Justamente, mais tranquilo e tal, mas quebrava. Então, às vezes eu cansei de assistir, vem aqueles caminhões do choque do exército, a PE, né? É isso. Polícia da época, pô. Eu não sei onde é que eles escolhiam aqueles caras, tudo 1,90 m. Eles iam arrepiar mesmo. Ah, vinha, pô, quebrava pau ali de conflito de ruas. Tem, aí, Eles cacete. vinham quando não quebrava pau também. Chamava, Disso, que eles justamente. vinham pra beber, É. aí de graça. Isso daí, eles ainda eram bonzinhos perante a polícia marítima. Por isso a marítima Ali, borracha. ali não era brincadeira, não. Então, mas normalmente conflito com o brasileiro e tal era muito difícil. Acontecia quando dava baixa no exército, tinha isso, né? Que o pessoal às vezes enchia a cara aí, ó. Mas não iam para boate porque não tinha poder aquisitivo. Então mais para as casas de tolerância. Sim. Mas saia de lá, às vezes queria invadir uma boate, um magote de 10, 15, 20, aí não tinha jeito, aí quebrava a Brigava entre madeira. eles também, né? Nossa! Assim, exército com PM, eu lembro dessas histórias aí. Quando a Marinha de Guerra aportava aqui, que desciam os marinheiros e tal, Tudo carioca, né? Maioria. maioria, carioca e pernambucano, Isso, tinha muito. tinha. O que acontecia? O capitão dos portos já mandava aquelas patrulhas da Marinha, também aqueles caras de 2 metros e tal, para lá para ficar de olho, falar, se encostar a mão nos meus marinheiros, pode ser a polícia do exército e tal, é pau. Então havia uma rivalidade. Entre as armas, havia uma rivalidade. Então quem conta isso, que na época trabalhou lá, é o J. Muniz Júnior. O J fala, Sérgio, ali era uma coisa, isso daí eu não vi nunca nenhum conflito, nenhum confronto mas era para isso. Então, toma conta dos meus marinheiros aqui, dos meus pupilos, né? Era muito, muito interessante isso. Era uma vida Ah, sim, né? feérica, né? E o Love Story, né? Depois o My Love, que era do lado, do Oscar Guerra. Fala um pouquinho do Oscar Guerra. Oscar Guerra, conhecer pessoalmente? muito amigo meu, tive sempre uma admiração por ele muito grande. Maior empresário da Noite de Santos. No Rio falava do Chico Recarrei, né? O Recarrei. Aqui o nosso Chico era o Oscar Guerra. Empreendedor, um cara de visão. Recentemente, né? Tem a Loft. Justamente. Ele quando ele viu que aquilo já não estava dando, mas ele ficou até o fim ali. Sim. Ele ficou. Literalmente. E o Oscar ali no Love Story, depois já mais no fim e tal, ele ficava num tipo de um púlpito ali na entrada da boate, que ele dali, cobrando as comandas e tal, ele via toda a esplanada e a parte de cima. Nessa época o restaurante já não funcionava. E foi o melhor restaurante que teve em Santos e na região toda. Aquele lá, o restaurante dele era um espetáculo. Quando inaugurou aquilo era uma loucura. O que se comia bem, todo mundo queria lá. E a Boca sempre foi muito frequentada pela sociedade santista, casais. Meus pais foram lá mais de uma vez. Ver show no Fugitivo, que o Fugitivo, quando inaugurou, ficou sendo o da João Pessoa, ficou sendo a melhor boate da Boca, mais moderna, aquele sofás todo. Eu tenho muitos casos que eu conto lá, na terceira pessoa, obviamente. Alguém me disse que tu andas. E aquilo lá era um espetáculo. Aquilo era uma maravilha. Então, muitos casais, que era o roteiro, saía de uma festa no Tênis, no 15, no Caiçara, iam lá, depois iam para o Almeida. Sim. E aí entra tudo muito interligado, né? Essa vida boêmia da cidade e tal, para o Almeida. Então, o Almeida, eu falava que era o espaço mais democrático e socializante de Santos. Que tinha o cafetão com a prostituta de baixíssimo nível que estava ali.
E tinha o cara que chegava de smoking, com a mulher cheia de joia, na época que podia usar joia na rua, e tal, abraçado e tal, e todo mundo se dava bem, conversava, interagia, não tinha problema nenhum. Era o Almeida e o Marajoara. O Marajoara já mais pro pessoal mesmo da noite. Isso. Mas o Almeida era a sociedade toda que frequentava lá. O Paulo Queija, seu Paulo. Seu Paulo era maravilhoso. O Almeida resiste, né? Ainda bem, graças a Deus. Mas parece-me que não abre mais de noite, de madrugada. Só fica aberto durante o dia agora. Madrugada faz tempo. Já faz tempo que ele não vira mais. A Seara, né? A Seara também é muito popular. Justamente, a Seara. 24 horas. Também era 24 horas. Nem sei se... Eu não é mais. Não é mais. Eu tive... Quando eu estava escrevendo o livro, normalmente domingo de manhã, eu pegava o meu carro e ficava andando ali pela boca. Às vezes, até umas 2 vezes fui abordado pela guarda municipal. Tá falando, tô vendo, tô lembrando aqui. Para as localizações. Aí tiramos as fotografias que estão no livro e tal, daquilo e tal, para pegar aquele ambiente, e depois você chega em casa, você fecha os olhos, você projeta aquilo como é que era e como ficou aquela terra arrasada. E realmente tinha dias que eu ficava meio deprimido, sabe? Sentia o coração apertar, falei, como é que pode acontecer uma coisa dessa? Não volta mais daquele Não, jamais. 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 Fast food, as coisas. Não, justamente. Jamais, não tem aquilo lá. Foi uma época, quem viveu aquilo, como eu peguei uma boa parte, eu peguei da pouco menos da metade até acabar. Então resistiu ali, ficou o seu Custódio até 90 e tantos anos. Tem uma entrevista dele aqui que eu transcrevi, já faleceu também. Estava com 90 e tantos anos de idade. O ABC ele veio até recentemente, mas também não aguentou. Não aguentou, quer dizer, não tem. Aquele viaduto, ali na Guiar de Andrade, ali acabou, aquilo ali acabou. O Aurélio foi sócio do Maneco, no Pink e tudo mais, consegui falar com ele, mora em Portugal. Já estava com idade, bati papo com ele por telefone. Ele falou, pô, Sérgio, naquela época eles davam 250 empregos direto às casas dele. Direto. Então. O Maneco, que é o Manuel Gil Camarata, esse também foi... o Maneco ele foi inovador. Nas boates dele e tal, tudo bem. Assim como foi o maior empresário que eu sempre falo, foi o Oscar Guerra, isso inegavelmente. Mas o Maneco, ele até hoje, já está de Provec, eu estou com 60 anos, ele está com 78, 77 por aí. Ele tem boate ainda, nessas características, na Ilha da Madeira. Olha. Até hoje lá. Tentei contato com ele e não consegui. Mas com o Aurélio, que era sócio dele, por intermédio de uma sobrinha e tal, consegui falar com ele. A Ilha da Madeira é um destino turístico em alta hoje. Como Portugal, perfeito. Aquilo é uma beleza, né? Aquilo... Mas nada será como antes. A gente termina o livro aqui, né? Nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Que realmente essas coisas passaram, né? Aí fica uma lembrança. Aí ficam as lembranças, são muito boas. As lembranças que eu tenho de lá são muito boas. Muita gente fez a vida ali. Né? Sim. Ali, as únicas pessoas que não fizeram a vida ali foram as meninas, chamo de meninas. Que é o chamado, é o difícil dinheiro que fala que é um dinheiro fácil. De fácil não tem nada. De fácil não tem nada. Não conheci, eu não conheci assim, e olha que eu conheci. Uma ou duas que estão vivas que conseguiram, mas muita disciplina. Mas muita disciplina. Isso daí, eu conheço. Criaram família. Me contaram a história de algumas que. Casaram com gregos. Sim. Era casador, né? Casadores. Eu tenho um caso aqui de uma amiga minha até hoje, que eu conto aqui no livro. Ela também ficou com a vida tranquila, mas era muito pouco. Porque é uma vida de ilusão, né? Isso daí é uma coisa... E elas estão na ponta mais difícil. Justamente, elas ficaram na ponta mais... Mercadoria. Né? Mercadoria. Agora, realmente o pessoal que soube sair na época certa, ou se transferiu como Oscar Guerra,
Oscar veio para cá, veio para o Gonzaga. Claro. E tinha uma outra do Fez história Oscar. no Gonzaga. Justamente. Ah, o Maneco, aquele Fantástico também, pouca gente lembra dessa boate. Sim. Fantástico, veio para cá. O Oscar, eu acho que era do Oscar na ponta da praia, Totem também, ali perto do Canal 7, em frente à praia também. Tem o Itaú hoje, era do Oscar Guerra. Ele, aqui no Gonzaga, ele realmente foi fora de série. Se tem um ícone da Noite Santista... Ele merece um trabalho mais... se precisa de ver se a família dele quer, né? Aí, tem, né? deve ter guardado, deve ter, essas coisas sempre... Tinha um sobrinho dele que cuidava da Loft. Tem que é dono da Van Gogh. Eles são donos da Van Gogh, são donos da Van Gogh. Também foi no A irmã dele, da gastronomia. justamente, ficou a irmã dele, o Toninho, que é o marido da irmã dele, e tem um menino, que é um menino maravilhoso também, que toma e tal. O Gigi deu o livro para ele. Ah, é? Ui, cara, vai vendo como é que é. Se quiserem dar dados pra gente, tem você. Você não trocou o nome de ninguém. Não. Vê o seguinte. Meninas já tinha o nome trocado, né? Já tinha. Não precisava trocar. O nome das meninas é um saco, isso daqui que o Tony Fernandes, Renar Carrara, Fernanda Monte Castelo. Ele era o maior batizador que tem, o Tony Fernandes. Opa, ele era maravilhoso para ele. Tony Star. Tony Fernandes. Né? Muito ligado ao Bolinha. Também. O Bolinha morava em Santos, fazia os programas. E as meninas do Bolinha. Justamente. Ele foi meter Rancene do Fugitivo, foi do Boneca, depois ficou no Pink Panther. Até falecer. Pink Panther, é verdade. O Pink Panther. Que o Pink, eu falo aqui mais ou menos en passant, porque não era Boca. Já era outra coisa. Era outra coisa. Inaugurou em 73, fechou em 98, eu acho. Mas uma casa imensa. Não, aquilo lá era um paraíso. Era um paraíso. Foi também do Maneco, né? Frente ao mar. Maneco. Já era outro. Eles tinham também, o Aurélio Hotel, o quinto hotel, muito pouca gente lembra disso, ali perto da Ilha Porchat. Era uma coisa também assim, de um luxo também maravilhoso. Então depois venderam tudo, né? Foi parando, tocaram a vida e moram em Portugal. Os dois voltaram às origens, né? Tá certo. Os dois voltaram. Voltar, né? É bom voltar às origens, né? Claro. Em condição muito melhor do que... Sim. Bom, aí temos a decadência, né? Você chegou a frequentar até, porque eu lembro do Love Story isolado ali, o Galo de Ouro também. Já O Zorba foi até outro dia, né? O Zorba ainda Recente, ficou. na João Otávio. Ficou o Zorba e o ABC. Ficou o Zorba e o ABC. Nessa última fase eu já não fui mais. Eu já não ia mais. Eu lembro do Zorba com música eletrônica. Porque ali caiu a frequência também, ficou muito ruim. Uma coisa que praticamente não existia na época que comecei a frequentar era tóxico. Não tinha. Você falava. Assim, sabe o que tinha? Tinha bolinha. Bolinha, o que é? Bolinha é a anfetamina. É praticamente, hoje, se a pessoa pegar esse energético, tomar com uísque, vai dar quase o mesmo efeito. Que a pessoa ficava ligada. Justamente. A pessoa tomava para estudar, era coisa de estudante. Bolinha, agora você vai falar maconha. Maconha você falava naquela que o cara era maconheiro, ele era mal visto por todo mundo. Entendeu? Pô, o cara é isso, bandido pede chinelo. Pô, fulano é maconheiro, então não tinha esse troço. Quando começou a vir, o negócio começou com maconha, cocaína e tal, aquilo praticamente já não existia mais. Aí veio a AIDS e 1982. Precarização do trabalho marítimo. Também. E a AIDS realmente foi o tiro de misericórdia. Eu tenho aqui, nós temos um livro, você já leu, todo do Evaldo Stanislau, médico. Eu pedi para ele, é muito amigo meu, saúde pública. Ele falou, puxa, Sérgio, eu peguei isso no começo, eu estava recém-formado. Então ele contando o drama aqui,
Que eu acho que é interessante para se saber então, que o Davi Capistrano também, lógico. o Capistrano, o Capistrano... Fez uma radiografia disso aí tudo. Né? Bom, em que pese uma série de problemas que nós tivemos com a Thelma, é muito amiga minha e do meu pai. Sempre homenageou meu pai e tal. O pai dela era muito amigo do meu pai. Sim. Então, Joãozinho do Instituto. Entendeu? O Capistrano eu tive muito pouco contato com ele, certo? Foram até quem implantou em Santos realmente policlínica e tal, desse salto na saúde de Santos, inegavelmente. Não, e a questão Foi a Thelma e depois o Fábio Mesquita, Minhoca. É amigo do Evaldo. Eu sei disso. Ele é mais velho, mais velho e tal. É da época do Davi. Eles é que começaram com esses programas todos aqui Virou referência nacional, mundial. Referência mundial, certo? Hoje é mais Isso seguro, daí... Hoje é mais fácil contaminar com AIDS fora do Ah, do sim, estado, sim. porque elas todas são instruídas. São. Na época ninguém sabia o que Não, era. ninguém, e antigamente foi o seguinte, falava peste gay, falava que o vetor não era mulher, era peste gay. Então, mulher pode transar que não tem problema. Quando ao contrário, quando começaram a aparecer as primeiras pessoas, mulheres, e ficou provado que é vetor também e tal, foi uma loucura. Mas nessa época já tinha acabado também. Ali Sim, já. foi questão econômica primeiro, né? Primeira econômica do container e tal, aquilo lá foi o tiro de... O navio fica 24 horas. Justamente. Mas uma coisa que eu quero consignar aqui é o seguinte, é a capa do livro. Essa capa aqui Por favor. ficou espetacular. Isso aí é o Mauro Cid. Você conhece ele, deve conhecer, é designer. Ele escreve, você cita ele ou ele escreve alguma coisa? Não, ele escreveu que ele morou na cidade. Ah, isso. Morou na cidade. Quantos anos está o Mario? O Mauro Omar está com 58, 59 anos de idade. Da sua geração. Você parece uns 25, mas tudo bem, não tem problema. Nem de profissão. Fala da capa. Ele Ele fez a ilustração. Né? Isso daí, tem essa capa e esse pequeno ícone aqui. Esse pequeno ícone É do aqui, Milton Teles. meu tio. Tá brincando? Irmão da minha mãe. Ele está vivo. Não, Então faleceu. conheci ele no Faleceu, Teatro Municipal. Ele era o homem dos 7 instrumentos. Bom, ele escrevia, Cenógrafo. iluminava, cenografia, tudo. Ator. Várias. Filme, peças. Ele, o Greg. Ele era galã, né? Ele era um baixinho, mas era... Não, mas tem fotos dele. Tem. O Greg Filho, O o Greg trabalhavam juntos e tal. E a minha avó é poetisa, Itaci de Souza Teles, né? Ah, puxa vida, uma família. Família. Isso aí despertou em mim, eu já com muita idade. Ter sido mais cedo. Não, mas tudo a seu tempo. Tudo a seu tempo. Mas voltando à capa, então, conversando com ele, que eu sou amigo do Mauro Omar, estavam conversando, uma ocasião ele me contando histórias, eu nem pensava nesse livro ainda. Eu tenho um livro de contos também, escrevi um conto sobre ele e tal, o menino que cavava de quando ele morava na cidade, o quintal, a brincadeira de... E ele adorou aquilo e tal. Quando eu fui escrever o livro, ele falou para mim, Sérgio, eu quero fazer a capa para você. Eu falei, para com isso. Legal. Quero fazer essa capa para você. Eu falei, isso daí caiu do céu, né? Ele é realmente um cara fora de série. Sim. E quando ele me apareceu com essa capa aqui, eu falei, meu Deus do céu, isso daqui Mas ficou linda a capa, ficou linda. O Paulo Peckman, que você deve conhecer também. O Paulinho é teu amigo também. Amigo pessoal. Da Comunicar também. Isso ele é bastante tempo. Somos parceiros há bastante tempo. Ele vai editar um Então. livro meu também. Opa, precisa avisar para nós irmos no Nossa, lançamento. efusivamente convidado. Acho bom, hein? Não esqueça dos amigos, né? De jeito nenhum. Sérgio, a gente está aqui para encerrar. A gente está no Salão Camoniano, do Centro Português, né? Que não é à toa, né? Então, é um lugar muito bonito. Eu queria que você falasse um pouquinho dos seus antecedentes portugueses. A gente já conversou brevemente sobre isso, mas seria legal deixar registrado aí. É uma história interessante. É interessante. Como nós conversamos, é o seguinte, eu e o meu irmão, o Silvio Júnior, nós somos brasileiros de 5ª geração. Que é raro. Raríssimo isso. Normalmente é a primeira ou
segunda? Terceira e tal, tudo bem. E eu vou bem até o meu bisavô paterno e meu bisavô materno, tudo bem, mas sabia, justamente, e meus ascendentes. E acontece que a mistura foi uma mistura muito boa por parte de pai, porque o meu bisavô, ele era ferroviário em Ressaquinha, distrito de Barbacena, em Minas Gerais. O pai do meu avô Cordovil Fernandes Lopes, que foi um nome. Meu avô participou aqui também da escola portuguesa, mas não tinha nada de português. E esse meu bisavô, que era o Roberto Fernandes Lopes, era casado com uma índia. Índia. Aculturado, obviamente, não via de tanto, mas era índia, certo? E nessa linha nossa, por parte de pai, nós temos, obviamente, o negro, mulato, então, negócio, até nós brincamos, como fala o Fernando Henrique, mulatre. Aí você retrucou e falou, o pé na cozinha, realmente. Então, para lembrar do meu pai, nós temos esse pé na cozinha, que é muito interessante. E por lado da minha mãe, também eu vou até o bisavô, que era o Juquinha, José Avelino, e a minha bisavó Rita, e tem a minha bisavó Ritinha, mineiros também, do Cerro. E ela era muito interessante porque ela deu aula junto com a dona Sara Kubitschek, era amiga. Então nós éramos crianças também, falava Kubitschek, não, está errado, é Kubitschek. Então, e também todos os mineiros na outra geração também. Então nós chegamos à quinta geração, o que já não acontece, por exemplo, com os meus filhos, porque a minha mulher ela é filha de italianos. Então já está mais próximo essa grande miscigenação e tal. Mas isso é interessante realmente, que é difícil pegar. É muito difícil. É muito difícil. Ainda mais em Santos, né? Aqui, não, a colônia portuguesa aqui. Isso aqui é uma maravilha. Portugueses jovens aqui. Ah, sim. Português mesmo. Sim. Continuam vindo para cá, graças a Deus, né? É um povo trabalhador, um povo... Você vê os exemplos todos que nós demos agora, desse pessoal todo que trabalhando duro aqui. E continuem a vir, são muito bem-vindos aqui. Não sei se querem, mas serão bem-vindos. Que tem muito brasileiro agora indo para Portugal, né? Querendo ir para Portugal e tal. Faz parte das crises do capitalismo. É normal. Isso faz parte. Faz parte. Sérgio, a Fundação Arquivo Memória de Santos agradece. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado a você, José. Eu que agradeço mais essa oportunidade. É a segunda vez que eu estou aqui com vocês dando depoimento. E é uma chance que a gente tem para divulgar aqui esse livro, que é um trabalho realmente feito com muito amor, que foi feito, tudo que é feito com amor e com carinho é fadado a dar certo. E isso aqui realmente foi feito com muito amor, que fique, né, para gerações futuras. Eu espero até que venham novos, gente nova, pesquisar mais, para ampliar, para usar, para fazer, que nós não possamos perder a memória. Como se diz, não se pode deixar o fogo apagar. Nós, como civilização, temos que estar passando tudo isso para frente, adquirindo conhecimento e ampliando. Não pode deixar o fogo apagar. Tá bom, querido? Muito grato a vocês, tá? De coração mesmo.